Então vamos lá rapidamente. O meu sogro ali é rápido, eu achei que ia demorar um pouco mais, mas é ligeiro. Não, tá longe. Tá longe ainda? Tá mais uns 3 louvores, vai começar a ficar bom daí. Eu enxerguei ali, achei que... Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Ai, que susto! Achei que era uma aranha. Uma carochinha. Eu lembro de um encontro lá que jogaram uma aranha falsa do Cristo, que ele fez uma grita. Ficou doido. Lá naquele que fazia no Stop Shop lá. Vai nele, o culpado, e aquela turma lá que fazia. O pai dele era o pior de todos. O Dalci, o Rony. Dalci gostava. Dalci, o Rony, o André, mais ou menos. Né? Claudinei. Na verdade, João, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Todo mundo achou aí? Eu vou ler assim. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobrara aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais a oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos inspira, nos guia, nos orienta. Tua palavra diz que a letra é morta, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vivifica-nos, vivifica a tua palavra e nos dá entendimento do que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para quem lembra, né, semana passada a gente deu uma pausa na minha série e demos a oportunidade para a Leia, né? A Leia está compartilhando a palavra e foi uma bênção. Né? Pregue mais vezes, vai ser requisitada mais vezes, né? A pastorinha Patrícia também já está escalado. Se tudo correr bem, semana que vem é para mim viajar, tá? Para Chapecó, a convenção. Se eu viajar, a minha esposinha já fica preparada. Então, fica preparado. Amém? Mas
Deus é que sabe, né? A palavra de Deus diz que Ele está também. eu sempre lembro daquela passagem de Tiago, né? Eu sempre me lembro, quando chega perto dessas viagens, né? Eu me lembro dessa passagem aqui, né? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, né? E lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, se o Senhor quiser e permitir, a gente vai viajar. E se a gente viajar, a minha esposa assume, tá bom? Gente, então... Mas voltando aqui, né? Deus na verdade me deu uma série, né? E nós estamos ministrando sobre as formas de ajudar o meu semelhante, né? Deus basicamente criou a cada um de nós para servir. Jesus falou que no reino dele os maiores são os que servem. Coincidentemente, esses dias eu estava ouvindo o meu irmão, o pastor Tiago, né, da Igreja Ágape. Ele sempre compartilha comigo o esboço da mensagem do culto dele, né, de domingo à noite. E eu estava ouvindo o esboço da mensagem do culto dele de 2 domingos atrás, acho que foi, e ele pregou exatamente sobre isso, né, Aí eu até brinquei com ele, tu pregou sobre notas musicais, né? E ele disse, como assim notas musicais? É porque tu pregou sobre o dom maior. Pregar sobre o dom maior, né? Aí ele riu, né? E ele pregou sobre o dom maior, que é o dom de servir, né? E o meu sogro está lá, botando em prática o dom maior. Então, Jesus nos chamou para servir, né? E aí, então, Deus me deu essa série, né? Qual as maneiras de servir a Deus, né? Quais são as formas, né? E a gente já vem ministrando sobre algumas delas. E hoje eu queria ministrar, inspirado nessa passagem aqui, né? A palavra de Deus diz que havia uma grande multidão seguindo a Jesus, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele tinha operado, né? Que ele operava. E a Bíblia diz então que Jesus sobe um monte, se assenta com os discípulos, estava se aproximando a festa da Páscoa, e Jesus então, quando ele olha, vê aquela multidão que se aproximava, ele pergunta para um discípulo dele chamado Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para todo esse povo comer? Na verdade, era uma pegadinha, né? Jesus só estava experimentando eles para saber como que eles iam se proceder diante dessa pergunta. E aí Filipe disse, né, que 200 denários de pão não seriam suficientes para comprar pão para todo aquele povo, né? Há quem diga, né, que se tinham 5.000 pessoas ali, se for considerar crianças e mulheres, provavelmente tinha em torno de 20.000 pessoas, né? Então, Filipe perguntou, né, como é que a gente vai comprar pão para tanta gente? E aí um outro discípulo, chamado André, que era irmão de Simão Pedro, disse, olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos. Mas o que a gente vai fazer com isso, né, para tanta gente? E aí então, Jesus manda o povo se assentar e ele pega aqueles pães e dá graças a Deus. E ele começa a repartir. E faz o mesmo com os peixes. E então, ele sacia aquela multidão e ainda sobra, né? Tantos pedaços que deu para encher 12 cestos de pão. Só com os pedaços. E o que a gente aprende aqui nessa passagem? Que havia um menino que foi o responsável pelo grande milagre da multiplicação. Havia um menino que entregou para Jesus tudo que ele tinha.
E o que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. E foi o suficiente para Jesus fazer o milagre, né? E aí eu queria perguntar para vocês, na noite de hoje, o que você tem para dar para Jesus? O que você pode ofertar para Jesus? Qual é o dom que ele te deu? Qual é o talento que ele te deu? Qual é a capacitação que ele te deu? E eu queria dizer que o tema da mensagem de hoje é servindo a Deus ou ajudando o meu próximo, ajudando o meu semelhante com aquilo que eu tenho. Que às vezes a gente fica preocupado assim, mas como é que eu vou servir a Deus? Eu não sei tocar teclado que nem a pastora Patrícia. Eu não sei tocar violão que nem o pastor Cristo. Eu não sei pregar. Eu não tenho o dom A, o dom B, o dom C. Mas algum talento Deus colocou na mão de cada um aqui. Cada um aqui tem um tipo de talento, né? A minha sogra, o talento dela é vários, né? Um deles é lavar a nossa roupa, né? Secar a nossa roupa, estender a nossa roupa, dobrar a nossa roupa. Mas a verdade é que todos aqui têm dons e talentos. Aí eu pergunto, será que todos nós já estamos colocando esses dons e talentos à disposição do reino de Deus? Será que nós não estamos enterrando algum talento, né? Todos aqui... As pessoas sabem dançar. Tem gente que sabe dançar. Todos aqui sabem muito bem, né? Conhecem muito bem a parábola dos talentos, né? Quando um homem, ele enterra o talento, né? E então, o Senhor daquela parábola, que representa Deus, ele declara, né? Servo mau e infiel, né? Deverias, então, ter entregado esse talento aos banqueiros, né? Então, amados, o que eu tenho para oferecer, né? Deus não vai pedir para a gente nunca nada além daquilo que Ele já tenha dado para a gente. Ele não é um Deus injusto, Ele não vai pedir uma coisa que a gente não tem. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como que eu posso dar o que eu não recebi? Agora, Ele pede aquilo que a gente tem. Aquele menino ali, ele pôde dar os 5 pães e 2 peixinhos, porque provavelmente alguém já tinha dado para ele antes. Deus já tinha dado para ele antes. E porque Deus tinha dado, ele só devolveu algo que ele já tinha, né? Ele repartiu com Jesus algo que ele já tinha recebido. Se ele não tivesse recebido, como é que ele ia dar, né? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Então Deus nunca vai pedir de nós algo que a gente já não tenha recebido dele. Então, nós possamos meditar nessa noite, né? Eu quero ser bem breve. Às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente acha que tem que ter o dom da Ana Paula Valadão, que está lá nos Estados Unidos. Não, está em Santa Catarina, não chegou aí? Ah, ela está aqui no meu irmão, né? Mas eu digo, né? Ela mora lá, então assim, tem que ser como ela para daí Deus me usar, e não é, né? Deus vai usar a gente onde a gente está plantado, né? E vai usar a gente conforme nossas forças, e às vezes para ir nos lugares que ela não pode alcançar, abraçar pessoas que ela não pode abraçar, né? Deus usa ela de outra forma e vai usar a gente também de outra forma. Amém. A multiforme graça de Deus. E uma coisa que é importante dizer, né? Que claro que quando a gente se reúne numa comunidade, né? E a gente tem, por exemplo, quando a gente tinha um templo antes, a gente pode colocar à disposição os nossos dons também para servir a essa comunidade e para servir o templo lá, com as demandas que tem no templo, né? Como tem culto infantil, tem ministério de louvor e tantas demandas que tem no templo, né? No entanto, Deus nos chama para servir o reino dele, né? E o reino de Deus não está limitado a 4 paredes, o reino de Deus não está limitado a uma sala, o reino de Deus não está limitado a essa garagem. A minha esposa, por exemplo, a pastora Patrícia, hoje ela tem uma profissão que ela faz massagem, ela faz limpeza de pele, ela trabalha com estética, com beleza, e a maca dela se transformou o púlpito dela. Lá na maca dela, as pessoas se abrem, desabafam com ela, muitas vezes recebem conselhos, recebem uma oração, né? Então, isso também é servir o reino de Deus. O reino não está limitado a uma placa, o reino não está limitado a uma cidade, o reino não está limitado a uma geografia, até porque o reino de Deus está dentro de nós, né? Mas
Ano passado a gente ministrou muito, né? O texto de Josué, capítulo 1, né? Todo lugar que tu pisares, a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Né? Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, Josué. Né? Então, a palavra de Josué, então somente ser forte e muito corajoso, né? A palavra foi o tema da mocidade, né? Do culto da mocidade, né? Marco Antônio, da Assembleia de Deus, São João. Então, é bom lembrar essa palavra. Onde eu colocar a planta dos meus pés, lá, seja a cidade que for, seja o país que for, seja o ministério que for, seja numa casa, seja numa garagem, seja na rua, seja num templo, onde eu for, eu sou um agente de milagres. Onde eu pisar a planta dos meus pés, eu sou um cidadão do reino de Deus, eu sou um embaixador do reino de Deus na terra. Então, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Eu não dependo de uma garagem, eu não dependo de um templo, eu não dependo de uma casa, eu não dependo de nada. Até porque quando a palavra igreja aparece no Novo Testamento, quando a gente vai traduzir essa palavra igreja, ela vem de uma palavra grega chamada eclésia. E a palavra eclésia não tem nada a ver com grupo de pessoas. A palavra eclésia é chamados para sair para fora. Então, o que é a igreja do Novo Testamento? A igreja do Novo Testamento são as pessoas que são chamadas para sair para fora, ou seja, chamado para ir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós só nos reunimos aqui, por que a gente se reúne? A gente se reúne, né, para afiar as espadas. Para isso que a gente se reúne. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para tomar o reino de Deus, implantar o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Há uma batalha no mundo espiritual. E para mim poder vencer essa batalha, para mim poder implantar o reino de Deus, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que eu tenho que tomar toda a armadura de Deus. Né? Tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, né? Os calçados do Evangelho da paz. Ou seja, a palavra de Deus está falando de uma guerra, de uma batalha, onde eu vou me munir de uma armadura. Eu vou me munir de uma armadura para entrar no território do inimigo e saquear o inferno, assim como o Abraão fez com os seus servos. Né? Então, e lá eu vou ser o sal da terra, vou ser a luz do mundo, e eu vou plantar sementes, eu vou implantar o reino de Deus. É para isso que eu estou aqui na terra. Agora, o que eu faço aqui hoje à noite? Aqui eu estou amolando as espadas. Aqui eu estou me fortalecendo, aqui eu estou recebendo palavra, eu estou me enchendo do Espírito Santo, eu estou estando tempo na comunhão com os irmãos. Isso me fortalece, isso me dá ânimo, isso me encoraja. Estão entendendo? Para que eu saia daqui e vá para fora e cumpra o meu propósito. É por isso que a gente se reúne. E agora, após me reunir aqui, eu preciso sair para fora e ajudar alguém, ser luz para alguém, servir alguém. Por isso que nós estamos aprendendo sobre as maneiras de servir. Eu posso servir com a minha oração, como intercessão, como a Leia, como tem esse dom, né? Intercessora. Eu posso servir com a minha unção, com as minhas finanças, como a gente aprendeu semana passada, né? Na palavra do bom samaritano, né? Mas eu também posso servir com aquilo que Deus colocou na minha mão. O que eu tenho? Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E eu, o que eu tenho? Cada um de nós tem alguma coisa. E Deus espera que esse alguma coisa, ou algum dom, algum talento, ou seja, tudo aquilo que Ele colocou na minha mão, eu tenho que colocar à disposição do serviço do reino. Hoje eu tenho um carro, eu tenho uma casa, Deus me deu, né? Meu carro está pago, minha casa está paga, graças a Deus. Deus me deu um violão, Deus me deu filhos. Tudo que Deus colocou na minha mão, eu quero devolver para Ele, né? Consagrar a Ele, para que tudo seja para o louvor e glória dele. Amém? Vamos orar? Pati, vamos orar?
Estão preparando já o alimento físico? Nós vamos orar então, tá? E depois a gente vai estar dando oportunidade, né? Se alguém quer comentar alguma coisa sobre essa palavra, algo que Deus ministrou no seu coração, amém? Nós vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por essa palavra. E te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor nos desperte nesse tempo, Pai. Para que verdadeiramente todos os dons e talentos que o Senhor tem depositado nas nossas mãos, tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, possa ser utilizado com sabedoria para o estabelecimento do teu reino, para o cumprimento da tua vontade, assim na terra como é no céu. Cumpre em nós o teu querer, Senhor. Glorifica o teu nome nas nossas vidas e através das nossas vidas. Novamente, nós consagramos a ti tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas uma coisa que, né, eu nunca tive problema de dizimar, ofertar, né? Às vezes isso a gente tem o coração aberto, mas a gente tem que estar sempre orando para que todos venham conhecer, né? O que é o dízimo, o que é a oferta e reconhecer o que Deus realmente fez na nossa vida, né? Porque a partir do momento que Deus muda e transforma a nossa vida, a gente tem o coração aberto e não tem problema de dizimar e ofertar, né? Aí só a pessoa que não dizima e oferta não entende o que Deus fez na vida dela, né? E a partir do momento que, né, que a gente já está respirando, a gente já tem que agradecer, né? É um milagre, a gente já está respirando, né? Então, agradecer todos os dias, né, por que nós somos e o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa casa, nossa família. Agradecer que nós temos uma família, né, abençoada, que Deus nunca deixou faltar na nossa casa. Né? Eu sempre lembro da ministração da Dai, que ela ministrou na igreja, a ministração da água e da bolacha. Ela ministrou, e eu nunca me esqueci, né? Foi bem no começo, ela disse assim, que se tu não tem café, mas tu tem a água, se tu não tem o pão, mas tu tem uma bolacha, né? Então a gente tem que agradecer o que a gente tem para se alimentar. Né? Tudo que a gente tem em casa, a gente tem que agradecer a Deus. Né? Porque se tu não tens o café, mas tu tens a água para beber. Né? Se tu não tens a água, mas tu vai ter alguma coisa, pela bolacha que tu tens, mas Deus nunca vai deixar faltar nada. Para aqueles que têm um coração agradecido, um coração grato. Agradecer todos os dias, no levantar e no deitar. Marco Antônio, quer comentar alguma coisa, Marco Antônio? É como a Leia falou, né? A gente tem que ser grato por tudo, não só pelas grandes coisas, mas pelas pequenas, não só pelas grandes conquistas, mas pelas pequenas conquistas, pelas coisas materiais e imateriais. Por cada dia a gente só acordar já vale. A gente tem que ser grato por isso todos os dias. Sara, quer falar alguma coisa, Sara? Sara veio hoje pela primeira vez, né? A minha pequena que virou grande agora. Né? Que é isso? Abóbora, né? Amém, então?